Bom dia! Bom dia, Jacir! Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo aqui na 95 FM e que pode hoje participar através da live no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, no Instagram 95FM Curitiba, no WhatsApp 92589895. Hoje o tema é leve, é super light, porque está trazendo pra gente, já que sextou, alternativas do que fazer em casal com essa quarentena prolongada para a gente exercitar paciência, tolerância, criatividade e fazer com que esse tempo passe um pouquinho mais gostoso junto. Hoje em dia a gente tem muitas alternativas de entretenimento, de lazer e de projetos e sabe que fazer isso junto com o parceiro melhora a relação, estabelece vínculos, faz com que um admire o outro e que perceba qualidades que antes não enxergava, inclusive, no outro, através de um talento que está sendo explorado, que está sendo elaborado junto. Isso faz parte da intencionalidade, né? Quer dizer, a gente olhar para a vida e fazer alguma coisa, buscar alguma saída. E se inspirar também em pessoas que já estão fazendo alguma coisa para você poder ter ideias. Às vezes, de fato, a gente não está acostumado a pensar de uma maneira, não fomos formados para isso, e de repente você está numa situação que você vai ter que agir. Haja, faça alguma coisa, invente, a gente está aqui para ajudar hoje, dar uma provocada, né? Exatamente, porque apesar da gente ter alguém para amar, para conviver, essa convivência está sendo muito intensa juntos. Então a gente sabe que o nível de tolerância e de paciência no dia a dia, com o excesso de convivência, muitas vezes acaba gerando alguns conflitos que seriam desnecessários se a gente tivesse um pouco mais de bom humor, se a gente tivesse um pouco mais de liberdade de fazer outras coisas, de não só trabalhar, de não só estudar, de não viver cada um na sua e de repente ter que dividir aquele espaço com o barulho que ele faz, com ela falando no telefone, com a bagunça que tem na casa. Quer dizer, chega um momento em que a gente treina o cérebro sem querer para pensar na quantidade de coisas que o outro te irrita. Como assim? Ainda é uma das maiores pesquisas do Google a palavra divórcio, isso em todos os idiomas do mundo inteiro. O fato é não saber conversar, né? Quer dizer, nós falamos português, aprendemos a falar português. Qual a linguagem que a gente usa em casa? Que tipo de padrão de conversa? Que tipo de padrão de relacionamento e conhecimento, principalmente? Porque as pessoas são diferentes. Elas se atraem, elas se aproximam, elas moram juntas e muitas vezes passam o dia inteiro trabalhando e dormem à noite, comem, fazem filhos e vivem, né? Agora, quando se vê forçadas literalmente nesse momento, como a gente está em quarentena, a conviver, às vezes as pessoas se dão conta que não sabem conviver. Perca o medo se você está sentindo isso no teu coração, porque dá para aprender. O motivo do programa hoje é tentar ajudar, mostrar alguns caminhos que você possa, na criatividade, na intencionalidade e no amor que de fato você sente pela pessoa, porque muitas vezes parece que o amor vai acabando, não vai acabando, o medo vai aumentando. E aí você conseguindo enxergar isso dessa maneira, a Cláudia aqui preparou de uma maneira fantástica para você enxergar coisas que você pode fazer diferente, inventar e poder agir no dia de hoje, quer dizer, a partir de agora. Dependendo da postura de cada um dentro de casa, essa pode ser uma grande oportunidade para vocês estreitarem e intensificarem os laços. Não desatar, fazer virar nó, ai meu Deus, problema. Não, né? Acredite no laço que foi feito lá atrás e acredite que simplesmente a desatenção ao longo do tempo e os desajustes, os atritos, as arestas que foram montando uma dificuldade que possa ou não na tua vida estar acontecendo hoje. O laço está lá, o amor existe, é só você voltar com o teu emocional lá no passado e você vai ver o que você sentia, você vai lembrar exatamente hoje a importância da tua relação. E olha, dizem que os casais que sobreviverem à quarentena dessa maneira, eles ficarão mais fortes, eles vão ficar muito mais prósperos, saudáveis, felizes para sempre. Hein? Gostou dessa? Dizem as profecias. Eu acho que cabe comentar uma coisa disso aqui, que falam que não, para sempre era uma coisa romântica do passado. Não é intencionalidade. Se eu estou com a Cláudia, eu não pretendo terminar essa relação. E por que ela terminaria se nós partimos de um ponto para uma construção em conjunto, compreendendo o outro? E, veja, uma das frases mais importantes do programa Superconsciência também é: eu quero aprender com você. Eu quero aprender com as diferenças. E aí, quando você respeita e tem tolerância, aprende a fazer isso, fica mais fácil.
Exatamente. Hoje a gente está querendo te inspirar a fazer algo divertido, a fazer algo inédito, a de repente criar um momento do casal para vocês fazerem algo junto a gente. Por exemplo, a gente começou um programa da rádio durante a quarentena, nessa história de fica em casa e todo mundo com medo e tudo mais. E tudo isso começou porque quando a pandemia teve os primeiros sinais, todo mundo em pânico, todo mundo com muito medo, a gente fez algumas lives no Face e a gente começou a estabelecer alguns dias na semana para tirar dúvidas. Ele como médico, querendo falar muito mais de desenvolvimento pessoal, como que as pessoas poderiam superar o coronavírus, as medidas de segurança e uma série de situações envolvendo saúde, e eu como jornalista, como publicitária, cheia de criatividade, explodindo, pensando o que eu vou fazer com tudo isso agora? Como que a gente vai oferecer algum tipo de ajuda, ser um braço para alguém pensar diferente e ter uma outra visão de vida para um mundo melhor a partir de cada um de nós? Então, a gente vem pensando e dizendo que essa quarentena vem sendo para todos nós que sabemos usar as adversidades a nosso favor, um presente para todo mundo, para aprender a conviver, para aprender a tirar do outro a melhor versão, para poder enxergar os filhos, perceber as crianças crescendo, perceber as diferenças, a gente se lapidar nesse momento, exercitar a tolerância, a paciência, a gratidão e uma série de outras coisas. Imagine a situação de você, esposa, com coragem para enfrentar esse vírus, um vírus que está por aqui, e você tem um padrão de coragem suficiente para se manter estável. E por questões históricas, e não é porque teu marido é um covarde, mas ele está com medo. Ele quer se colocar dentro de casa e não quer mais sair. E você vê que não é tão assim. Eu só estou colocando aqui, inventei agora uma opinião diferente. Como é que vamos lidar com essas opiniões diferentes? Respeitando um ao outro. Quer dizer, se você respeitar ele e ele respeitar você, ontem nós falamos de reciprocidade, quer dizer, tem que ter um caminho de mão dupla, o respeito sempre entre os dois. Agora, quando você coloca uma coisa, minha mãe falava uma frase muito interessante, quando a criança está chorando, dá um brinquedinho para ela que ela para. E o que acontece nós adultos quando a gente está chorando, quando a gente está reclamando? Inventa alguma coisa. Então você inventar uma estratégia, colocar um projeto para você, para o teu marido, para a tua família, você agora que está solteira, você solteiro, inventa isso também dentro de casa, da família, dá ideia para os pais, dá ideia para os primos, para os amigos, quer dizer, vamos compartilhar ideias. Porque quando você então está pensando em uma coisa, você esquece do vírus. Você esquece de alguns problemas. Eu não estou falando para você jogar para baixo do tapete, mas o teu coração fica mais em paz. Você está sozinho em casa? Faz uma videoconferência com vários amigos, aquilo ali faz o tempo passar de um jeito legal. Podem tratar temas em comum como vocês faziam numa mesa de jantar. Em casa, por exemplo, a gente pode jogar baralho, a gente pode brincar de esconde-esconde com a filhinha, a gente pode fazer o jogo da verdade com a garrafa de vinho, e eu topo essas coisas, mas aqui em casa eu acho que tem que ser com a garrafa de suco de uva. Você sabe que algumas pessoas fazem, tem pessoas que combinam em ler um capítulo de um livro. Eu vou falar isso lá na frente. Ui, perdão, viu? Eu não sei, ele vai falar. Ele lê meu roteiro e depois me dá um eu tombo. Não li, mas apesar que tem um detalhe também, tem pessoas que estão assistindo o nosso programa aqui e depois conversam e debatem e discutem e mandam ideias. Está ficando muito legal, cada vez mais pessoas estão assistindo, conversando, assistindo os vídeos no YouTube, está muito bacana. Então, há coisas a serem feitas. E quando é para o crescimento pessoal e crescimento da comunidade como um todo, o programa é muito legal. Você pode fazer uma comidinha gostosa, você pode experimentar um vinho, você pode jogar baralho, você pode inventar algum jogo, você pode fazer desafio, você pode ler o livro, mas a gente vai contar depois Até histórias. Eu joguei baralho. Até ele jogou, e o pior, sabe o que é? Ele todo sério, que adora ser intelectual e tal, não sei o quê, né? Aí eu fiz colinha pra ele. Poxa, na primeira rodada ele deixou todo mundo no bolso. Eu ganhei de todos. Entendeu? Mas então, foi só na primeira. Sabe aquela, depois, sorte de principiante, até porque a gente deixa para poder estimular, para poder ter todo aquele período ali para poder se divertir. Mas nem eu esperava que ele ia se divertir daquele jeito, e a gente vai fazer isso de novo, provavelmente amanhã. Afinal de contas, sextou, chegou o final de semana. Pode dar a impressão que alguma coisa mudou porque é final de semana, mas a gente continua trabalhando. Por isso que a gente comemora quando chega na sexta-feira, porque a gente imagina assim, no sábado a rotina muda, as coisas que a gente tem como obrigação, elas diminuem, e a gente tem um ambiente um pouco mais livre para poder curtir momentos em família. É por isso. É muito legal. E como é que está a tua relação hoje? Parta disso. Quer dizer, você não quer piorar.
você está boa, você não quer que fique ruim. Se está ruim, você não quer piorar. Todos nós queremos melhorar. Então faça, abra teu coração, acredite, compreenda, dá novos significados para essa relação e faça outras escolhas. Conversa com o teu marido, mostra esse vídeo, conversa com a tua esposa, quer dizer, vamos conversar mais. Eu e a Cláudia, nós temos eventuais problemas, nós temos pensamentos diferentes e a gente não consegue o tempo todo estar top com o controle das emoções e dos sentimentos. Agora, quando a gente percebe isso, você já usa um freio. Você quando vê um carro cruzar na tua frente, você está dirigindo, você não aprende a frear? Nós aprendemos a frear, nós aprendemos a fazer outras coisas, quer dizer, curtir a filha também, curtir uma série de situações, conversas jogadas fora, conversas intelectualizadas, quer dizer, só que agora com essa história do programa, essa menina passa o dia inteiro pensando, eu estou começando a pensar em pedir o divórcio. Não, estou brincando. Né? Quer dizer, mas o excesso de trabalho traz... Eu, como médico, sempre trabalhei em excesso também. Para mim, essa história de sextou eu não conhecia. Eu ouvi falar, mas para mim, sexta, sábado, domingo era tudo é que a diversão dele é estudar. Igual. A diversão dele é estudar. Mas eu gosto. Não tem gente que gosta de fazer palavra cruzada? Gosta. Tem gente que gosta de assistir um filme, tem gente que gosta de ler, estudar outras coisas, enfim. Mas demorou para aprender isso, né? Quer dizer, o maridão gosta de fazer coisas. Não, sabe o que acontece? Eu vou contar aqui um problema que a gente tem. Quando ele quer ficar sozinho, que ele quer gravar algum vídeo, quando ele quer estudar, quando ele quer pensar em alguma outra coisa diferente, normalmente o que eu faço no final de semana? Saio pela tangente com a filhinha, a gente vai ao teatro, a gente vai ao parque, a gente vai ao circo, a gente vai encontrar as amigas, as mães de amigas com crianças, parquinho e tudo mais. De repente entrou quarentena e eu me vi assim, meu Deus do céu, uma criança de 3 anos é barulhenta. Uma criança de 3 anos, ela demanda uma estrutura física, uma estrutura de criatividade, de atividades, uma série de coisas. E sendo filha única, o que fazer com essa menina todo dia? Eu não sou professora da minha filha, apesar de ensinar muitas coisas, tem coisas que ela vai aprender, tem coisas que não. E a gente vai estimulando aos poucos, mas de repente esse ambiente dele querendo estudar, ela querendo brincar e eu entupida de trabalho para fazer, eu tive momentos que eu fiquei assim, para isso que eu quero descer. Mas existe um equilíbrio também a ser buscado. Papai, vamos brincar de pega-pega? Papai larga o computador. Só um pouquinho. Papai... Espera só um pouquinho que eu tô salvando aqui, coitada da menina. Claro, eu tenho que essa salvar, frase é clássica de casa. E aí é a menina correndo em volta da mesa, em volta da sala, subindo a escada, descendo a escada e papai correndo atrás. E aí ela mesma coloca almofadas pela casa para fazer obstáculos. E aí a gente brinca de cavalo. Ela é o cavalinho, eu sou o cavalão. Então você poder abrir mão das tuas coisas também é importante. Porque a criança tem mais criatividade que a gente também. Mas o equilíbrio nunca é perfeito. E os erros acontecem. Só que quando você verbaliza isso, fica mais fácil. Eu falo para minha esposa, ela fala para mim, tem horas que eu vou falhar, tem horas que eu vou exagerar de uma maneira, eu vou falar de um tom que você não goste. Eu falo? Tem hora que eu vou falhar? Ah, brincadeira, eu falo assim. Ela está aprendendo, ela está aprendendo. Aliás, essa é uma das coisas muito legais para falar aqui agora, nesse momento. Precisamos ser aprendizes. Nós precisamos aprender. E veja quem está sentado aqui do meu lado tem uma história de vida, é uma biblioteca pura. Se ela acabou de falar que eu gosto de estudar, imagine estudá-la. Imagina ela estudar a mim, imagina você olhar o teu marido, a história de vida que ele tem, e marido, você olhar para a tua esposa, a história de vida que ela tem, o quanto nós temos para aprender um com o outro. Ou você acha que eu passei a vida sentado no microfone, numa rádio, conversando? Tem uma história por trás disso aqui. Você acha que eu estou falando aqui, que eu estou lendo, que está vindo na minha cabeça? Eu nunca fiz isso na vida. Então, você se colocar em estado de aprendiz é uma coisa muito legal. Que tal a gente ia brincar de rádio com a filha em casa? Quer dizer, a gente sabe, já vem fazendo isso. São situações todas que a gente tem que abrir o coração para o aprendizado. Por mais capacidade e conteúdo que eu possa ter na minha vida, ela tem um conteúdo maravilhoso com toda a experiência de vida. Quanta coisa que eu posso aprender aqui. Então, aprender um com o outro é uma coisa muito legal. E para isso, os sentimentos têm que estar, as defesas têm que estar bem baixadas. Vou contar para vocês assim, dentro das lições de publicidade que a gente tem, o pessoal pensa, quem não é da área, pensa assim, ela teve uma criatividade, só apareceu do nada. As pessoas gostam de pensar assim, nossa, deu um estralo na cabeça dela e aí fez com que ela entendesse ou que ela criasse ou que ela pensasse algo assim.
Não é assim que funciona. Para toda a situação de criatividade, teve muita transpiração para fazer aquela inspiração. Mas o que a gente está fazendo hoje e o que a gente vem fazendo durante esse período todo que a gente está aqui na rádio é todo dia inspirando, todo dia trazendo informações novas, todo dia fazendo com que a superconsciência seja um motivo a mais para você ter um fôlego extra na sua vida, viver mais, melhor, pra gente ser feliz, não é mais melhor, mais, hein? Vírgula, melhor. Mais, vírgula, melhor, hein? Porque isso faz com que você enxergue as coisas de um outro jeito. Se você estava acostumado a seguir um automático, fazendo as mesmas coisas, e a quarentena quebrou esse ritmo, ou seja, pensa, esse ritmo não vai mais acontecer, porque esse ritmo foi quebrado. Não tem como consertar ou como mudar. Então, quando a gente pensa num programa que a gente vai atrair a tua atenção, que a gente vai inspirar você em algo diferente, eu vou contar para vocês que a nossa entrevistada, ela e o marido, agora na quarentena, eles decidiram fazer algo muito legal. Eles entraram num concurso cultural em que ela tinha que ser a musa de um fotógrafo, que é o marido dela, um concurso que existia numa rede de comunicação de cultura. E ela resolveu interpretar personagens de um artista bem famoso. E o marido, como fotógrafo, ficou, né, daquele jeito assim, ai, vou ter que fazer. E o resultado ficou extraordinário, porque eles perceberam que eles se complementavam. Enquanto ele é técnico, enquanto ele tem uma visão de fotógrafo, se aquilo ali vai funcionar ou não, o ângulo, isso, aquilo, ela é detalhista no cenário, no figurino, teve uma direção dele, o resultado ficou extraordinário. E ela vai contar pra gente durante a entrevista que, através desse trabalho, que foi uma brincadeira para participar de um concurso, eles aprenderam, depois de 17 anos juntos, a admirar algumas qualidades que eles não sabiam que o outro tinha. Eles se aproximaram enquanto casal, aumentou a cumplicidade, melhorou a relação e hoje eles estão vivendo a melhor fase da vida deles. Ou seja, a história de vida da nossa entrevistada me inspirou a criar toda a estrutura desse programa, a fazer esse roteiro buscando assim, com pessoas que eu conheço, que eu vou contar depois, assim, o que cada um está fazendo para superar, porque quando a gente vê essa quantidade de divórcios, de problemas que estão acontecendo nos casais, porque eles não estão se tolerando mais, a gente pensa, como já se falou agora há pouco, pisa no freio, a gente pensa e fala assim, poxa vida, como assim? A gente tem que fazer alguma coisa para melhorar isso. E deixa eu aproveitar esse exemplo que você usou agora, que ele como fotógrafo falou, ai meu Deus, tem que fazer isso agora. É uma reação primitiva minha, tua. O que você acha que eu pensei quando ela falou, Jacir, vamos jogar baralho? Eu falei, ai meu Deus, jogar baralho. Sabe o que eu fiz? Sorri, sentei e joguei. Eu falei, olha, só que eu não sei, você tem que me ensinar. E me diverti um monte. Isso que eu quero dizer para você, é a reação automática primitiva do nosso cérebro, quando a gente estuda e fala mais sobre o cérebro, essa reação automática é normal. Se eu proponho alguma coisa para a Cláudia que vai tirar ela da zona de conforto, ela vai agir da mesma forma. O cérebro fala assim, ai que saco. Mas eu ganhei, viu? Porque a campeã desse jogo sou eu. Mas o que eu quero contar para você em termos de lição? Aprenda. Acabamos de falar sobre isso. Agora, essa reação primitiva é normal. Aceite. Compreenda que vai ser muito mais fácil. Cheira a flor, sopra a vela, e joga espera baralho. Passar essa reação, porque passa. Né? A reação vai passar. Essa é a mesma reação da raiva, das emoções, enfim. A gente sente raiva, é normal. Agora, o que uma pessoa madura faz? Ela pega, hold your horses, né? Ela pega as rédeas e segura os seus cavalos. Isso porque você tem maturidade suficiente para saber que você quer crescer e ser feliz. Não era essa a proposta? Crescer e ser feliz? Ceda, senta e joga baralho. Vai que gosta, hein? Vai que gosta. Eu gostei. Vai que é legal. Eu quero jogar esse final de semana também. É isso aí, ó. Pai e mãe que estão ouvindo aqui, vou aproveitar e mandar um beijo de bom dia aqui para algumas pessoas. Deise Meras tá aqui dando bom dia. Fábio Decker, Mari Coelho, Lamartine, Afonso. Esse ele tá sempre com a gente. O João Leiria, Paulo Roberto Marques, a Natália Gasparim. Opa! Essa é amiga dessa mesma turma da nossa entrevistada. Leandro Vieira, Noêmia Queiroz, Messias Gonçalves, que tá no interior de São Paulo. Gabriel Schmidt, ó, nosso querido mascote do programa. Um beijo pra você, Gabriel. E o Ricardo Pucci. Todo mundo ligadinho aqui na Superconsciência, aproveitando uma outra maneira de pensar, de agir e de se relacionar com a vida.
Um intervalo rapidinho, a gente já volta com a nossa entrevistada. Só sabe quem faz ao vivo, entendeu? E quando a gente faz uma live e tem algumas coisas aí acontecendo no intervalo, essa é a nossa vida, entendeu? Mas diferente do pessoal que só se arruma bonitinho aqui, ó, e aqui tá de bermuda, a gente tá, ó. Já pensou levantar aqui todo de cueca? Porque tem muita gente que grava alguma coisa de vídeo, maquiada, faz uma né? maquiagem. Isso é sério? Não, isso é verdade. Obrigado, de bermuda e... Nossa, até em grandes emissoras às vezes acontece de aparecer assim, pessoa apresentando um jornal que tá de chinelo, de dedo, ou tá Tem sem um vídeo sapato. meu, que eu fui entrevistado por duas pessoas na minha casa. Quando chegaram, eu estava de bermuda, eu estava com uma roupa normal e sentei na mesa para conversar. E depois no vídeo que eu vi que a mesa era de vidro. Mas só se prestar atenção, dá pra ver Eu acho que eu já de tirei bermuda. sapato em bancada. Mas eu não estava de terno, estava com uma roupa normal própria para bermuda, mas enfim, Eu já tirei o sapato em bancada de jornal. E imagino apareceu. que seja normal. Aconteceu. Já caiu minha calça em cirurgia também, eu tive que operar sem a calça. Menos, vai. É verdade, é verdade. Ah. A calça de centro cirúrgico, ela soltou, caiu, você está ali esterilizado, não vai puxar, levantar a calça, né? Daí nasceu o neném. Vai até o final da cirurgia com a calça no pé, mas tudo bem. Isso são as coisas legais que acontecem na vida. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência com altas revelações no intervalo. Então, se você não está sabendo o que acontece aqui no intervalo, entra na nossa live, Cláudia Queiroz, jornalista no Face. Também participe da live no Instagram, que também está registrando tudo, 95 FM Curitiba. Se você tem alguma dica super bacana para enfrentar a pandemia em casal, o que você está fazendo para superar esse momento de chatice dele, porque sempre é do outro lado, hein? Manda pra gente 92589895. Hoje a gente tem uma entrevistada inspiradora, uma amiga querida minha, que fez um ensaio fotográfico do Caravaggio, que é um dos artistas mais renomados e tudo mais, e ela foi a musa do marido, que é fotógrafo. Na linha, a Gisele Oliveira já está aqui para nos dar a entrevista e contar como que tudo isso começou. Bom dia, Gi. Bom dia, Cláudia. Bom dia, doutor Jaci. Bom dia, a Gi. todos que estão ouvindo. Tudo bem? Tudo ótimo. Quer dizer que de uma hora para outra você virou a musa do maridão. Não é fantástico isso? Super. Sempre foi, né? Agora... Não, virou a musa, né? Agora abertamente, né? Todo É, mundo sabe, todo mundo sabe. Conta pra quem tá nos ouvindo e nos assistindo aqui, como é que tudo isso começou, Gin? Foi assim, final de março, né? Estávamos já em quarentena. O canal Arte 1, que é um canal voltado totalmente para cultura, né, cinema, artes em geral, lançou na rede social deles um desafio para o público para que a gente reproduzisse obras de arte famosas e postasse a foto marcando o canal e tudo mais. Então era só uma brincadeira para as pessoas acharem aí um passatempo para a quarentena. Aí eu falei, bom, vou participar, sempre gostei desse tipo de brincadeira, inclusive minha família sempre fala que eu tive uma veia artística desde pequena, eu falei, é o momento. Então eu escolhi o Caravaggio porque ele é o meu pintor favorito, é um espanhol, ele tem umas obras assim um pouco, tem gente que acha meio sinistro, que elas são bem sombrias assim, mas eu acho muito bonita a luz que ele usa, né, fica bem romântica a pintura, por mais sinistra que outras pessoas achem que são. Aí escolhi o rapaz descascando frutas, que é uma figura que eu entendi que assim, eu tenho um figurino ideal, porque eu tenho uma camisa parecida, o cenário é simples e tal, vou fazer. Aí chamei meu marido e falei, olha, hoje à noite eu quero bater uma foto para ter a sombra, né, ideal. Eu falei, hoje à noite eu queria bater uma foto, essa aqui, que eu quero reproduzir essa pintura. Você bate a foto para mim? Ele, claro, na maior boa vontade, fez a foto, aproveitou para colocar ali os dotes fotográficos dele à mostra, então escolheu a luz, a perspectiva certa, e a gente fez um trabalho bem primoroso, ficou muito bonita a fotografia, está postada lá na minha rede, depois quem quiser conferir. E aí, quando eu postei, não só as pessoas que acompanham o casal, mas também amigos nossos, familiares, elogiaram muito, né? E falaram, nossa, vocês deviam fazer mais e tal. E esse incentivo realmente me pegou. Eu falei, eu quero fazer outra. E aí, quando eu escolhi a segunda, foi uma obra do Pablo Picasso, A Bebedora de Absinto. Aí eu cheguei pro meu marido e disse assim para ele, olha, quero fazer mais uma. Aí pronto, aí foi um momento chave da gente realmente entender
com o outro, né, as expectativas do outro e tentar atender, porque aí passou a ser naquele momento um objetivo meu e não necessariamente dele. E aí a coisa virou um pouquinho. Isso aí acontece, né, que faz assim, ai, de novo, né? Uhum. E como é que foi fazer essa lapidação dele fazer algo que ele não estava afim e ceder e perceber que o resultado estava extraordinário, porque quando a Gisele colocou no nosso grupo de amigas a foto, o resultado, eu babei, eu fiquei alucinada, fiquei super encantada, emocionada. A gente já tinha conversado sobre isso, inclusive, acho que com amigos em comum, você me mandou até algumas outras dicas do que fazer durante a quarentena. Isso lá no começo, isso lá em março, participei de outras lives e tudo mais, falando também com outras mães, outras mulheres e tal. Só que isso continuou na cabeça. E toda hora agir postando, né, pelo menos uma vez por semana, alguma outra coisa, alguma outra foto, algum outro desafio. Ou seja, naquele momento difícil em que ele estava resistente, mas fez, ele gostou. E a partir do momento em que eles gostaram do resultado e tudo mais, isso virou uma diversão para o casal. É isso, Gi? Exatamente, Cláudia. E eu diria até que esse momento foi o nosso maior desafio, a gente teve que enfrentar ali, porque eu acho que é até um reflexo da vida real da gente, né? Quando é uma coisa, por exemplo, a primeira fotografia, quando a gente fez, ele disse, ok, vamos lá, e foi com boa vontade. Quando eu decidi tornar aquilo uma rotina, digamos assim, porque o desafio na rede social do canal continuava. Então, diariamente, as pessoas iam postando suas fotografias, semanalmente, aliás, era a cada 2 dias, mais ou menos, o canal fazia uma seleção e publicava na rede deles, inclusive no comercial que eles têm na televisão. E aí, aquilo passou a ser, então, um desejo meu, mas não necessariamente dele. E aí é que é o momento do opa, né? Então, esse eu acho que foi o nosso maior desafio. Porque depois da primeira foto, quando a gente começou a realizar as seguintes, a gente teve que esclarecer os papéis. Eu tive que vender para ele a ideia e ele ser meu parceiro nesse desejo meu, né, da brincadeira. Então, no processo, a gente foi tendo que reconhecer e respeitar a crítica do outro dentro dos seus papéis. Eu como musa, eu como a organizadora, eu brincava que eu era diretora de cena, então eu que escolhia figurino, cenário. Então, o pré-fotografia era todo comigo, aí eu posava, ele então entrava como fotógrafo e daí fazia o pós-fotografia. Então, ele ia ajustar a foto no Photoshop, que é uma coisa que ele gosta também. Então, a gente precisa definir papéis. E aí, conforme a gente foi vendo o resultado final, isso foi favorecendo com que a gente tornasse cúmplices um do outro, sabe? E aprendesse a ouvir a crítica de uma forma construtiva e não melindrosa, porque crítica você sabe que gera melindre no outro, né? Ainda mais no casal, quando a gente tem intimidade, a gente já não tem aquela formalidade, assim, você faz uma crítica, bate como se fosse, né, uma tempestade. Exatamente. Então era uma coisa que tinha que os dois ficar satisfeitos, ele com o trabalho dele de fotógrafo, eu com o, né, de posar, então eu respeitava quando ele falava, não, essa perspectiva não ficou boa, vamos fazer de novo porque eu quero tentar outro ângulo. Eu tinha que ter essa paciência e atender ao olhar dele de fotógrafo. E da mesma forma, depois que ele tirava foto, e aí eu olhava e falava, essa gola ficou pro lado errado, eu acho que essa mecha do cabelo precisa arrumar, deixa que preciso retocar a maquiagem. Ele também tinha essa paciência de esperar e respeitar o meu olhar ali como diretora cênica, brincando assim. Mas foi muito rápido que a gente conseguiu fazer isso, a gente percebeu e reconheceu qualidades um do outro e passamos não só a respeitar, mas ter orgulho dessas qualidades, né? Então, por exemplo, eu comecei a perceber que o Rogério, ele é muito criterioso tecnicamente ali nas fotos, ele é muito bom de olhar perspectiva, ângulo, luz, fundo, etc. E eu sou boa nos detalhes menores ali da posição, tá? Então isso junto deu esse resultado bacana nas fotos e aí trouxe um orgulho comum pra gente, como casal, como equipe, né? Da gente ter feito um trabalho bacana que estava sendo reconhecido e elogiado por todo mundo. Porque vocês perceberam que vocês se complementam. Exatamente. Todo o trabalho feito em casal, ele envolve uma série de aspectos emocionais também, porque existe muitas vezes luta pelo poder. Quanto mais imaturo for o casal, mais difícil é todo esse trabalho, mas esse é o caminho de aprendizado. E aprender a fazer críticas e aprender a receber críticas
são coisas fantásticas, porque quando eu faço uma crítica, eu tenho que fazer com docilidade, pensado, porque eu sei a crítica que eu vou fazer e o outro não está nem pensando nisso. E como eu falei há pouco, quando a pessoa recebe uma crítica, ela recebe de pronto, ela imediatamente vai ter uma reação negativa, porque ninguém gosta de ser criticado, por mais maduro que seja. Então, quando a gente tem isso em mente, a gente tem que ver que quando vai falar, é isso que acontece. E o inverso também, eu preciso aprender a receber críticas. E nós falamos há pouco aqui do aprendizado, então parabéns, o caminho é exatamente esse. Veja só, Gi, você já tem uma legião de fãs aqui. A Natália Gasparin está aqui, curtindo a nossa entrevista. Você tem outras amigas aqui que estão participando com a gente, a Milena Sordi, a Damari Escobar, dizendo assim que elas realmente são super fãs, estão acompanhando a entrevista e não querem perder nenhum detalhe de tudo isso que aconteceu nos bastidores, porque desde que aconteceu da Gi fazer esses ensaios, a gente não fez mais encontro dessas meninas, dessas amigas. Então tudo que a gente fica sabendo é via rede social. A gente gosta de sentir, de saber, de estar perto, tomando o nosso vinho, porque a gente é amiga de uma confraria de vinhos. Não é isso, Gi? Então, assim, todo mundo tá aqui bebendo, você já, porque sextou, né? Imaginando, e a Gi sempre dá uma dica de algum rótulo, de alguma coisa, sempre tá voltada, assim, ao que o grupo e o que todas estão fazendo, sempre muito amiga e tudo mais. Conta pra gente, então, dentro dessa história de você ser a musa, do teu marido ser fotógrafo, desse desafio, vocês pretendem continuar nessa linha de fotografar artistas renomados, mesmo sem participar de concurso, porque vocês foram um dos vencedores? Isso, Cláudia. A segunda fotografia que a gente fez, a Bebedora de Absinto do Pablo Picasso, ela foi uma das escolhidas pelo público, né, na votação aberta, para ser uma das 10 premiadas, porque como tinha muito material bacana, o canal resolveu dar uma premiação, acho que era um ano de assinatura do canal, e eu fui uma das 10 com essa fotografia, porque realmente porque o Pablo Picasso, ele é difícil de você representar ele, né, as perspectivas, as proporções não são muito certinhas e tal, e foi um desafio grande e o trabalho ficou assim primoroso, e eu acho que foi esse trabalho aí que despertou no meu marido essa veia artística. Daí ele começou a ficar até mais exigente com as fotografias que ele fazia, com o trabalho final, e aí acho que isso despertou na gente um desafio comum mesmo, né? A gente pretende continuar, inclusive eu abri um perfil no Instagram exclusivo para postar essas fotografias, e daí eu já estou incrementando também, colocando alguns stories com curiosidades, né, sobre obras famosas também, porque, inclusive, essa foi uma característica que o meu marido reconheceu em mim. Ele me falou assim, nossa, você é muito generosa, né? Você sempre gostou muito de compartilhar conhecimento, compartilhar experiência e tudo mais. E eu estou colocando isso à disposição realmente lá no perfil. Através das fotografias, a gente publicou vários, acho que eu já devo ter feito bem umas 13 para 15 fotografias. A gente ontem preparou uma do Van Gogh também, que a gente deve publicar entre hoje e amanhã. E, além disso, a gente tem uma lista enorme de obras para reproduzir e tenho aceitado desafios. Um amigo que mora nos Estados Unidos mandou um desafio e eu aceitei e publiquei. Tem um artista que eu representei ele em uma das fotografias, um artista alemão que agora me segue também, e ele também me mandou um desafio e eu vou tentar reproduzir aí nas próximas semanas. E assim a gente vai levando. Agora não tem mais aquele time do canal, né, que eu tinha que publicar antes de encerrar o concurso. Agora é uma coisa mais light, dentro do nosso tempo, que é uma diversão, porque a gente não quer que isso se torne uma obrigação. A gente já passou 17 anos da nossa vida atendendo demandas de obrigação de trabalho, de filho, né, problemas de família, projetos de vida. Agora a gente está numa fase que a gente quer curtir as coisas com mais leveza, e é isso que a gente vai fazer com esse trabalho também. Ele vai vir conforme a gente vai tendo interesse de reproduzir, vai ser uma coisa bem light. E uma das coisas espetaculares que você está revelando aqui agora, em termos de uma relação de casal, é o fato de sentir orgulho do outro. E não só sentir orgulho do outro, mas sentir orgulho de si mesmo, sendo reconhecido pelo outro. E quando a gente começa a colocar isso em termos de exercício que você colocou na fotografia, na imagem, essa, entre aspas, brincadeira que vocês estão fazendo, é colocar o outro nesse papel de sentir-se orgulhoso, isto é, o elogio, a afirmação, são dados muito importantes numa relação de casal. E vocês estão fazendo isso com uma perfeição incrível.
Ontem a gente ainda falou da reciprocidade, da empatia, que é justamente isso, é de você reconhecer qualidades no outro e a partir do momento em que você tem um movimento, ele faz esse movimento contrário, vocês vão criando algo junto com empatia, com gratidão, com diversão, com essa explosão de amor que vocês transmitem através dessas fotografias, que estão sendo excepcionais. Eu estou acompanhando todas elas. Agora, a gente pode dizer, Gi, que depois de 17 anos juntos, convivendo com filhos, convivendo a rotina, passando por uma série de situações, porque relacionamento tem isso, altos e baixos, e a gente tem que saber que isso acontece. A maturidade faz a gente entender que naquele dia ou naquela fase, o outro às vezes não tá tão legal e você puxa, ou às vezes tá meio chato mesmo, você deixa, mas assim, a gente tá junto, a gente vai caminhando pro mesmo lado. Mas você percebe que através dessa brincadeira de participar de um concurso, hoje vocês acabaram reconhecendo características que vocês ainda não valorizavam tanto um no outro e cresceram, fizeram um upgrade enquanto casal? Com certeza, Cláudia. Principalmente nesse ponto que você tocou, da crítica. Eu acho que o maior aprendizado da gente, porque ao longo de 17 anos, é natural que um critique o outro em algum ponto, uma decisão, né, alguma coisa do jeito que fez, enfim. E sempre isso é um melindre, né? Por mais que não se torne necessariamente uma discussão, uma briga de casal, fica aquele melindrezinho, né? Às vezes até uma certa competiçãozinha. E nesse processo dessa brincadeira nossa da fotografia, foi um dos grandes aprendizados da gente, né? E isso foi de nós dois. Reconhecer que, assim, a crítica era a fotografia, aquilo que a gente estava fazendo. A crítica à coisa e não à pessoa. A gente não pode levar a crítica para o pessoal, né? Então, se ele falava para mim, não, essa pose não ficou boa, ele não está falando que eu não sou boa. Ele falou, desse jeito não ficou bom, deixa eu te ajudar a ficar na posição melhor. Quando eu criticava a fotografia, eu falava, Angélica, a fotografia poderia ficar melhor se fosse assim, assim, assado. E não eu criticava o fotógrafo, né? Então, essa foi uma distinção muito importante que a gente levou para a nossa vida real, que é receber a crítica ao que foi feito, a ação, né, a decisão, e não a pessoa, não levar para o lado pessoal. Então, aí a gente conseguiu encerrar esse melindre e ouvir de uma forma construtiva a crítica do outro. E sem dúvida também a gente passou a observar qualidades no outro que a gente ou não conhecia ou não valorizava tanto antes desse processo, dessa brincadeira. Por exemplo, eu comecei a perceber que o meu marido, ele tem uma capacidade muito bacana de criar soluções para resolver problemas simples. Né? No caso da brincadeira, às vezes é um cenário, um objeto, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui, que tem uma fotografia que tinha um cenário bem complexo, muito colorido, muito cheio de cores, e eu não conseguia reproduzir aquele cenário para ficar parecido com o que estava na fotografia. E aí ele me disse assim, por que você não tenta fazer, em vez de ficar posando na vertical, ou seja, ter a parede como fundo, você pega lenços, roupas coloridas que você tiver no armário, distribui no tapete e deita sobre eles. Então, o fundo vai ser o chão e não a parede. Olha que legal. E ficou sensacional. É uma fotografia que a gente tem lá de uma irlandesa. Uma foto bem colorida. A solução que ele deu, para mim, foi maravilhosa. Eu falei, nossa, eu não imaginava, nunca tinha pensado em fazer isso. Ou seja, mudei totalmente o ângulo, né? Em vez do fundo ser a parede, que é o normal, foi o tapete. Eu tirei aquela fotografia deitada no chão. O sair do normal é legal, né? Muito. E outra, assim, qualidade que ele já tinha, que eu sabia, mas agora eu passei a observar e, assim, é uma coisa muito bonita para mim até nele, que é a paciência que ele tem comigo, com o processo e a forma... E aí eu comecei a observar isso dele com outras pessoas também, em outras situações. Eu acho que a paciência que ele tem, assim, é linda, porque ele é muito gentil, sabe? Ele é muito delicado no trato e acho que ele também deve ter visto algumas qualidades em mim. Eu mencionei outro dia me elogiou muito em questão da minha generosidade, em compartilhar as coisas. Então, acho que isso vai aproximando muito a gente. Ai, que emoção. Que lindo. Tô adorando a tua entrevista, mas agora a gente já vai precisar chamar o intervalo, Gi. Eu queria que você deixasse o contato do Instagram para as pessoas poderem ver essas fotos. Claro, é o @virando obras. Virando Obras.
Então, Isso. gente, confere lá. E se você puder, Gi, aqui, depois dessa entrevista, coloca alguns durante a nossa live como comentários para instigar. Escreve também teu endereço para as pessoas irem pro Instagram para verem, mas coloca umas 2, 3 fotos dessas que você produziu para que o pessoal tenha registrado aqui na nossa live aquele material que fez com que vocês fizessem um upgrade durante a quarentena e agora terminassem uma entrevista cheio de amor, né? E ainda de manhã, hein? Olha que coisa linda. Gi, muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Um beijo bem grande. Obrigado, Gi. Parabéns. Outro. E no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre casais que superam as fases complicadas com amor e criatividade. Minha mulher me elogiou jogando baralho, principalmente porque eu perdi bastante. Claro, toda vez que eu ganho, tá tudo certo. Não, mas ele aprendeu rápido. Eu fiz uma colinha, deu certo. Vou aproveitar e dar um bom dia aqui pra Júlia Lima, que é aquela que deixa o mundo mais bonito, a mulherada mais bonita, todo mundo iluminada. Pra Karina Ceciliano. Agora põe as mulheres no chão e pinta o cabelo, assim, não é diferente. A Karina Ceciliano tá nos problema. acompanhando dos Estados Unidos, ela é só paciente. Ontem ela mandou uma foto da família, muito linda aquela foto. Eu ainda não tive tempo de mostrar pra ele porque foi uma correria, assim. Aquela hora que eu falei com você, eu já tava quase dormindo. E aí de manhã, aquela hora de fazer make e produção pra vir pra cá, não deu tempo. Mas eu já vou mostrar pra ele. Sabe que conciliar consultório, conciliar esse programa aqui da rádio, a gente está chegando à noite arrebentado, mas está muito divertido também. E esse aspecto de elogiar, de criticar, de aprender essa relação, trabalhando junto, fazendo uma atividade junto, está sendo fantástico para nós também. Mas você precisa ter coragem para isso, ter a intencionalidade aqui, e siga em frente. Não era uma característica, uma qualidade muito forte no Jacir do improviso. E ele está desenvolvendo improviso brilhantemente, porque eu estou botando ele na fogueira aqui. A minha habilidade com improviso, por conta da experiência profissional, é bem maior. Mas ele estava sempre acostumado, por causa das palestras, há muitos anos, a fazer daquele jeito, fazer sempre falo. daquele jeito, com estrutura, com um painel atrás, mostrando aquelas falas, o que ele ia dizer, dando uma lógica no raciocínio. E de repente aqui na rádio, com tudo ao vivo, acontece como aconteceu no outro intervalo, que começou um barulho, às vezes a entrevista cai, você tem que chamar de novo, tem que esperar a ligação acontecer de volta e vai falando e vai trazendo para o nosso... Problemas foram feitos para serem resolvidos. Né? E ele está disposto. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje bombando nas redes sociais, porque a nossa entrevistada deu um show. Um show de entrevista com relacionamento saudável, upgrade que ela fez na relação, se divertindo, fazendo fotografia com o marido. E você? Você tá fazendo o que em casa? Vai colecionar aquelas coisas que você fala assim, ai, meu marido, isso. Vamos reclamar e pensar em problemas em vez de solução? Vamos saber que isso aí vai aumentar a estatística dos divórcios? Então, nesse bloco, a gente vai trazer para você algumas soluções. Assim como o marido da Gi busca soluções, a gente aqui também está querendo buscar soluções para que o teu sextou de hoje seja purpurinado, seja brilhante, seja super consciência, ou seja, pensar antes de agir, se inspirar, gente. Vocês têm uma relação que não é à toa, não é por acaso que vocês estão vivendo junto. Então, ao invés de pensar em problemas e da gente ficar colecionando as coisas que a gente não gosta no outro, e não se esqueça aquilo que a gente já falou ontem, quer dizer, se você não gosta de alguma coisa no teu parceiro, pode ter certeza que também tem coisas que ele não gosta em você. Então, assim, a partir do momento em que a gente se coloca no lugar do outro, a gente fica preparado para construir um outro padrão de relacionamento, de olhar, de empatia, de criatividade para solucionar problemas, porque está todo mundo em casa. Isso não é um privilégio seu, não é um problema seu, isso não é uma questão particular. Claro que não é uma obrigação você fazer tudo em casal, e aliás nem deve fazer tudo em casal. Mas veja, quando nós começamos com as lives em casa, porque começou a história do coronavírus, eu virei para minha esposa e falei, vamos fazer uma live? Eu poderia ter pensado, eu como médico, meu amor, eu vou fazer uma live. Eu nem recordo agora, mas o fato é que é coisas para o casal fazer juntos, e aí é um aprendizado nesse processo. E aí que está a grande sacada. Veja, o casal que acabou de conversar aqui sobre fotografia, o trabalho que eles fizeram é maravilhoso. E maravilhoso o comportamento deles, o nível de maturidade. Mas nós mesmo, não importa a idade que a gente tenha, nós somos imaturos em alguns pontos e precisamos aprender. Então, não é só simplesmente falar, vamos fazer uma coisa, vamos aprender a fazer uma coisa, vamos aprender a nos relacionar, vamos aprender a nos criticar, aprender a ter opiniões diferentes,
olha, uma opinião, vamos fazer desse jeito, vamos fazer do outro, quer dizer, delegar um ao outro essas maneiras de conviver e ter uma confiança desde o começo do processo na relação. Quando você confia no amor, confia na relação, vai brigar por quê? E acredite, brigam sim, porque o primitivo está sempre à espreita, o primitivo do nosso cerebral, para pular na frente para se proteger. Então, se minha esposa faz uma crítica, eu já vou pular para me proteger, eu sei que o meu corpo vai reagir dessa maneira, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em introspecção comigo, eu vou pensar. Agora, pode ser que eu não concorde com a crítica, e aí entra na história das opiniões. Quando você não concorda com uma crítica, como é que você vai resolver? Você vai sentar, vai pensar, olha, eu concordo com você em parte, concordo com você em tudo, ou discordo até totalmente, meu amor, eu discordo totalmente do que você está me falando, mas respeito o que você está falando. Então, amor e respeito é uma relação de casal que tem que estar presente o tempo todo, porque por mais que ela esteja nervosa, angustiada, ou com a filha correndo, com o vírus lá fora, não tem o colégio, todos nós estamos sob pressão, e sob pressão, o medo, que faz parte do ser primitivo, vai pular para reagir. Então é normal, nesse momento sai de cena, nesse momento deixa a coisa esfriar, para depois conversar com mais calma. Agora, quando você está aberto na relação, aberto a aprender, isso a gente tem falado muito aqui em vários programas, a coisa funciona. Agora, quando você quer criticar e o outro usa alguns mecanismos do ego para reagir, outra, não quero conversar sobre isso agora e não quero conversar nunca. Outra, não, eu faço isso, eu não faço, negação. Ou de repente a culpada é você. E olha, e você? Você quer fazer uma crítica para alguém e esse alguém vira para você e fala, e você que na semana passada fez isso? Todos nós temos defeitos e problemas, mas naquele momento, meu amor, eu quero falar deste assunto. Entende? Então, quando a gente consegue crescer em maturidade, agora vem a chave principal. Se você não está conseguindo ainda, peça ajuda. Ajuda é fundamental, por isso nós já falamos aqui, acho que em 2 programas, com terapeutas de casal, pessoas que vão ajudar nessa conciliação, porque se você parte do princípio, às vezes algumas pacientes falam para mim, não dá mais, doutor Jaceira, a minha relação já está muito ruim. Se você lembrar do amor que tinha lá no começo, que o nosso cérebro reconhece naquela pessoa, você vai ver que o amor existe sempre, e você tem força suficiente, você pode não saber como fazer. Ah, doutor, nós já estamos até vendo para nos divorciar. Mas o como a gente vai mostrar aqui. Você vai mostrar? Vamos. Vamos? Agora? Vamos, agora já. Eu não sei, eu não sei do programa, assim, então vai, fala. Porque a intenção do programa hoje é mostrar o que a gente pode fazer enquanto casal para superar essa fase que está sendo complicada para todo mundo. E hoje, especialmente, muita gente está participando aqui com a live do Cláudia Queiroz, jornalista, dando algumas dicas. Então, vou aproveitar para dar um bom dia para algumas pessoas, mas a gente tem gente aqui dizendo que tem que assistir série, de repente acompanhar algo juntos, fazer alguma comidinha, tomar um bom vinho, jogar baralho, né? Tem várias outras coisas e tem pessoas que me mandaram mensagens durante esses últimos dias por conta da chamada que a gente fez, contando que o programa seria o que fazer em casal para superar a quarentena. Foi super legal porque eu recebi bastante mensagem de ouvintes que estão nos acompanhando aqui durante esse período e estão contando pra gente algumas receitas que estão funcionando na casa deles. Isso, você vai falar as receitas, mas o que eu quis dizer, e é importante, daí você vai passar todas as receitas, é que, por exemplo, eu perdi no baralho, a ideia era o baralho, eu achei muito legal. Aliás, sogrinha, você está ouvindo? Tem baralho esse final de semana. Mas como eu perdi, eu vou brigar com a minha esposa. É esse padrão emocional que eu quero dizer. Não, a gente arranja uma desculpa, porque assim, ó, perdeu no jogo, tem a sorte no amor. E é assim, tem um lado que é positivo. Tem muita gente perdendo, meu consultório está enchendo de grávidas, está todo mundo brigando à noite e fazendo filho. Então, assim, real. o pessoal aqui tá participando bastante, isso é muito legal e a gente tem que buscar coisas para fazer. Então, vou dar um bom dia para o Ricardo Mores, para Patrícia Solalinde, para Ângela Lins, para Vanessa Oliveira, para o Alexandre Biali, que é meu amigo de 8ª série, que inclusive estava ontem na live da turma da escola, que foi super legal, que a gente anunciou que teria aqui. A Gisele Oliveira continua com a gente, a nossa entrevistada. Arthur Machado, o Paulo Malucelli. A Gisele, a nossa entrevistada, ela contou assim, que jardinagem, artesanato, fotografia, vídeos, músicas, que são inúmeras coisas que um casal pode fazer. É só você mudar o teu padrão de pensamento. E a hora que você faz algo que te dá prazer, a tendência de diminuir um pouco aquele estresse, aquela ansiedade, aquele nervosismo por causa da irritação que o outro causa em você em determinada situação, diminui.
A hora que você está fazendo algo que é prazeroso, você não vê o tempo passar. É a história que eu falei da minha mãe, tá chorando, dá um brinquedinho que passa. Essa Ricardo menina dos Santos criativa tá do jeito que ela é, eu quero ver o que ela vai inventar esse final de semana pra gente Isso. fazer. O Gabriel Schmidt está dizendo que está adorando a rádio e tem acompanhado bastante. A Marili Covello está aqui, nossa psicóloga, inclusive, já esteve dando entrevista pra gente. A Noêmia Queiroz está dando parabéns para Gisele pela entrevista excepcional. O Armando Paes, Maria Namba, que é pediatra da filhinha. Então, assim, muita gente acompanhando, participando e endossando que aquilo que a gente está fazendo e falando para você está ajudando a transformar a tua realidade. A Daniela Guiar, ela contou para mim, assim, em mensagem privada, que a ciência do vinho, apreciar uma boa gastronomia e tudo mais, isso está fazendo parte da quarentena do casal e que o marido dela, inclusive, começou a trabalhar com madeira, fazendo algumas coisas de marcenaria. O Luiz Xavier, ele mandou também um aviso que ele está tocando algumas músicas para a família, fazendo como se fosse uma serenata, músicas que todos gostam. A Marion Andrade está fazendo massagem no marido e vice-versa. Eles têm filhos de 5 e 8 anos e tem um momento em que eles se fecham ali no quarto e eles fazem massagem, eles têm um momentinho de, sabe, de relaxar e se divertir um com o outro. E isso é bem bacana. O Danilo Piccolo, ele está lendo um capítulo de um livro com a esposa todos os dias antes de dormir, que é aquilo que você estava falando no começo. A Patrícia Seixas, ela também está dizendo que a sacada do apartamento virou um momento no final do dia de fazer um aperitivo, de apreciar aquele arzinho gelado que tem em Curitiba, fim de tarde, pôr do sol. O pôr do sol do final de tarde desse período de outono tá lindíssimo. E aí é um momento em que eles têm, assim, para respirar um ar puro, para sentar sem barulho, sem TV e curtir a paisagem que eles têm à vista. A Cristiane Lacerda está dizendo que as plataformas de atividade física estão inspirando ela e o marido a fazerem atividades físicas com alongamento, força e equilíbrio juntos. Então, além de eles fazerem uma atividade física juntos, eles mantêm a saúde mental muito mais em controle e equilibrada, porque eles estão fazendo algo juntos. Isso é muito legal. Então, esse período de quarentena, o que a gente quer deixar de mensagem para você é que a gente vem falando sempre que você tem que alimentar algo que você quer que cresça dentro de você. Se você quer aumentar a crítica, problema, se você quer aumentar a tua irritação, a tua falta de paciência, as noites sem dormir, etc e tal, pensa em problema. Pode pensar bobagem o tempo que você quiser, mas existem pessoas que estão buscando soluções e é nessas soluções que a gente se inspira para fazer com que a nossa vida seja mais leve. Essa é a nossa intenção aqui enquanto Superconsciência, trazer para você inspirações como esse ensaio da Gi. Isso não quer dizer que você tem que ser desinformado, mas sai um pouquinho da televisão. Sai um pouquinho do noticiário, porque as coisas vão passar e vão passar, quer você esteja sabendo de tudo ou não. Agora, nós precisamos pensar em crescimento pessoal. Porque eu não posso ter uma relação de casal adequada sem um crescimento pessoal. E aqui vai o crescimento emocional e o crescimento espiritual. E se tem uma frase, uma pergunta que eu gosto de deixar e que eu coloco sempre na minha palestra Relacionamento de Casal é: o que você faria hoje por um mundo melhor? Então eu pergunto para você, o que você vai fazer hoje, neste final de semana, para a tua família estar melhor? Que ideia que você vai ter? O que você vai de fato atuar? Como que você vai agir para que isso de fato aconteça? Então, a intencionalidade faz com que a gente viva de fato de uma maneira positiva, de uma maneira legal. E se eu tenho problemas, eu vou insistir, peça ajuda, mas o teu crescimento pessoal, espiritual, emocional é o foco. Todo mundo quer ser feliz comprando um livro da tua ajuda. Ajuda, claro que ajuda. Mas eu preciso ler o livro. Eu preciso colocar em prática esse livro. Porque nós somos a mudança que o nosso mundo precisa. Para termos um mundo melhor, teremos que ser todos um pouquinho melhores do que nós muitas vezes simplesmente nos permitimos ser. E dentro disso que o Jacir falou, para toda ação tem uma reação. Então, a partir do momento em que você faz uma comidinha, você não precisa chegar assim: marido, hoje a gente vai jantar na sacada, porque tem que encontrar um horário para estar junto, você desliga essa TV e não é assim que você faz um convite. Não era assim que você fazia. Quando vocês começaram a namorar, você não tem que impor, você tem que convidar, você tem que criar esse clima, para que esse momento de envolvimento seja bilateral de intencionalidade. Isso não dá tempo de detalhar
detalhar aqui, mas quando a gente conhece um outro, a gente quer conquistar. Então a gente quer fazer tudo da maneira com que acha que o outro quer. Depois que a gente conquista, a gente mostra a lista de como as coisas devem ser na vida, como eu acredito que seja, e esta é a realidade. Abra mão. Eu quero pedir a lista da minha esposa, eu quero ver qual é a tua realidade. E vai que por sorte ela quer ver a minha e a gente começa a trocar. Aí a gente aprende a fazer fotografia até no chão cheio de roupa embaixo. Uau! E outras coisas também. Ó, depois eu mostro, hein? Eu vou postar. A foto da... Bom, Depois eu posto. Se ele inventar de fazer isso, pode deixar. Olha, eu não guardo muitas coisas. Eu conto mesmo. Meu negócio aqui é Mas a gente fazer. só não expõe mais a nossa filha para não expor a nossa filha em mídias sociais. Mas se fosse mostrar as fotografias do que a gente inventa, do que a gente faz, é uma coisa linda, é uma coisa que poderia inspirar muita gente. Gente, ontem ela resolveu se vestir de caipirinha. Comprei para ela um vestido lindo. Não dá para deixar de ter uma festa de São João. A gente tá bem no meio de junho e tá frio e tudo mais. Ela ficou inteira enfeitada e aí se olhou no espelho e falou assim: mamãe, vem se olhar aqui no espelho do meu quarto para você ficar linda também. Olha, tipo, eu acabei postando, lógico, essa frase na minha rede social também, porque ela tá falando tantas pérolas, estão sendo coisas tão gostosas no dia a dia, que isso tá trazendo pra gente muito ânimo, e tá sendo muito bom ter a Gabriela na nossa vida para poder fazer com que esse período de quarentena tenha esse movimento de amor, de intencionalidade, de vê-la crescer e tudo mais. Essa intencionalidade do amor, intencionalidade do limite, intencionalidade da verbalização e da demonstração de amor. Demonstre amor para o teu companheiro, para a tua companheira e veja a mágica acontecendo ao longo dos dias. Porque a mágica acontece instantânea, é ação e reação. Você trata bem, o mundo te trata bem. Nós somos melhores juntos do que separados. Lembre disso antes de pensar num divórcio. E quem sabe um dia, quando tudo isso passar, com coisas com qualidade que você está construindo nesse período, você até sinta saudades disso que passou, porque é um período intenso que você pode fortalecer e criar várias alternativas para ser feliz todos os dias, independente dos problemas que estão lá fora. Então, para vocês, um ótimo final de semana, um beijo muito grande e até segunda! Tchau!